No dia 23 de abril de 1909, a terra tremeu no Ribatejo, provocando 30 mortos e 38 feridos e a quase total destruição dos aglomerados de Benavente, Samora Correia e Santo Estevão. 100 anos depois, as ondas de choque daquela que foi a maior catástrofe do século XX em Portugal continental ainda se sentem, sobretudo pelo receio que este cenário de devastação se possa repetir. 20 segundos chegaram para destruir o que homens e mulheres construíram ao longo de séculos, lembrou o Presidente da Câmara Municipal de Benavente durante a sessão solene que assinalou a efeméride. Foram tempos muito difíceis porque passou a nossa população e é preciso marcar na memória quem nos ajudou, quem foi solidário, quem trabalhou, portanto, e quem se destacou, portanto, na luta pela reconstrução de Benavente. E é preciso também, sobretudo, apelar à importância que tem a participação dos cidadãos naquilo que é a política e a atuação de prevenção. É algo que tem sido entendido pela nossa população como de importante. Portanto, nas nossas famílias existem muitas pessoas e muitas memórias do que foi o sismo e as suas consequências. E, portanto, é com naturalidade que assumimos esta questão como uma questão importante na nossa vida coletiva. A autarquia tem trabalhado junto das escolas de forma a criar uma cultura de prevenção, tendo elaborado planos de emergência que são testados com regularidade. Ao nível das construções, a Câmara tem procurado também implementar os regulamentos de forma a minorar perdas materiais e humanas na eventualidade de ocorrer um novo sismo na vila. Contudo, a fiscalização das obras é muitas vezes ineficaz. Procuramos que os cálculos de estabilidade correspondam e respeitem os regulamentos existentes. Contudo, me parece que é preciso fazer alguma coisa. Porquê? Porque hoje os cálculos e os projetos de especialidade são todos a responsabilidade do autor. O autor é obrigado, ou o responsável da obra é obrigado a ir à obra e a preencher o livro, que depois é acompanhado pelo serviço de fiscalização. Mas isto por si só não chega. Eu creio que, no que diz respeito sobretudo ao cálculo estrutural de um edifício, é necessária uma nova regulamentação mais exigente e por que não, pensar, portanto, numa certificação. Com forte participação da população, a cerimónia evocativa do terremoto de Benavente contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local, Eduardo Cabrita, que destacou o exemplo do município no trabalho de cultura cívica desenvolvido junto da comunidade. A evocação do terremoto significa que, a propósito da memória, devemos preparar melhor o futuro. Este foi um acontecimento que marcou o início do século XX português, pela sua dimensão, pela tragédia humana e material que determinou, mas sobretudo hoje devemos pensar nele como uma forma de sensibilizarmos melhor as populações para uma preparação coletiva para a eventualidade de momentos com um dramatismo semelhante. Segundo o comandante de Operações de Socorro de Santarém, as várias entidades envolvidas na prestação de socorro num cenário de emergência do género estão a trabalhar mecanismos de articulação de forma a atuar com mais eficácia. Mas lembra que a prevenção, aliada ao reforço da resistência dos edifícios a sismos, são os melhores aliados da proteção civil. Há aqui 4 linhas fundamentais. A primeira delas prende-se com o ordenamento do território, de onde advém também um conjunto de medidas cautelares que têm a ver com a forma como se constrói e com o cumprimento de regulamentos construtivos nas áreas sujeitas a sismos e, particularmente, em edifícios de interesse para as próprias populações. A nossa própria legislação determina que tem que haver um acréscimo de segurança relativamente à capacidade de resistência sísmica desses próprios edifícios. Estes são 2 aspectos fundamentais. Por outro lado, a preparação da população, que no caso de Benavente tem sido muito bem feita, com uma grande sensibilização, formação nas escolas e agora com exercícios. E depois a estruturação das forças de socorro e dos mecanismos de resposta. O terremoto de Benavente teve uma magnitude estimada entre 6 e 7,6 graus na escala de Richter e hoje, tal como há 100 anos, seria impossível prever a sua ocorrência.
Eu diria que a previsão sísmica a curto prazo, esta de dizer é daqui a uma semana ou é daqui a umas horas, neste momento não é possível. Portanto, não temos essa possibilidade. Portanto, não há nenhum alerta que se possa dizer. Portanto, o sismo vem e não avisa. Pode haver, se calhar, um fenómeno antes e nessa altura as pessoas podem estar um bocadinho, digamos, preparadas e em Itália isso aconteceu. Houve algo que chamou a atenção das pessoas, que nos Açores também tem acontecido isso. Às vezes a terra começa a tremer um bocadinho tempo antes, não é? A dar alguns sinais de instabilidade e que diz é capaz de estar a acontecer qualquer coisa, mas de facto não conseguimos ainda, a ciência não consegue ainda chegar aí. Dos edifícios públicos, apenas a Câmara Municipal, construída em 1874, e a Biblioteca Municipal resistiram, mesmo assim com danos relevantes, tendo o património religioso praticamente desaparecido. Estes dados estão espelhados no trabalho que Rui Vieira realizou no final da sua licenciatura na Faculdade de Arquitetura do Porto. Sendo um beneventense, conviveu em termos familiares com estas recordações, com estas memórias, não é, de Benavente. O que é que tenta abordar nesta sua tese este livro que hoje foi aqui apresentado? Portanto, este trabalho tentou reconstruir todo o processo de recuperação urbana que Benavente teve que submeter depois da destruição do terremoto de 23 de abril de 1909. Portanto, partindo desses dias, partindo dos meses que se seguiram, com toda a reação que houve a nível local e a nível nacional, tentar perceber, partindo dessa base, o que é que influenciou o processo de recuperação e de reconstrução urbana de Benavente. A cerimónia, que lembrou as vítimas e as consequências materiais que o abalo de terra provocou, decorreu no Cineteatro, ao lado do local onde se situava a Igreja Matriz e onde hoje se encontra uma placa que mostra os destroços do templo que ruiu. O sismo terá durado 22 segundos e as réplicas fizeram sentir-se ainda durante muito tempo, a mais forte das quais sentida a 2 de agosto.